Boa noite, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e aqui é o Pérez e hoje trago pra vocês um vídeo um tanto atípico. Bom, há um tempo atrás eu tava num grupo do WhatsApp comentando sobre, assim, em algum momento, mais especificamente, quando ocorre uma certa virada na história e você descobre um segredo absurdo ali envolvendo a casa, eu vi elementos fortes de terror e suspense. E aí o cara veio falar que eu tava errado, que no máximo tinha algum suspense, mas que de terror não tinha nada, e continuou rindo e ridicularizando o que eu falei. Daí me surgiu a seguinte reflexão: o que determina o que uma obra é ou deixa de ser de fato? O criador? Até certo ponto, sim, ele aponta a direção da história que ele quer contar, a mensagem que ele quer passar, mas o que sentimos ao ver um filme, ouvir uma música, observar uma pintura, etc., isso quem decide somos. É difícil dizer qual que é. Breaking Bad, a série, por exemplo, tem muitos momentos de humor, geralmente ali através do Jesse, do Saul Goodman e até do próprio Walter, mas não dá pra dizer que a série é de comédia, assim como não dá pra dizer que não tem comédia na série. You got me. Dito isso, eu resolvi que vou sempre dedicar um espaço aqui no canal para obras que não sejam necessariamente de terror, mas que possuam, na minha concepção, elementos do mesmo, começando com a nossa querida As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, principalmente as crônicas, porque eu vou me basear muito nos livros, usando a série mais pra nortear quem não leu e ter um entendimento melhor no geral. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão vai ficar muito grande. Sem mais delongas, bora! Começando, eu queria citar pelo menos o prólogo, que a gente é introduzido naquele universo no meio do gelo, onde três homens fazem uma patrulha pela floresta atrás de selvagens. Will, um deles, encontra uma carnificina de selvagens, todos mortos, em um acampamento. O patrulheiro mais velho e sensato acha melhor eles voltarem, porque nunca viu coisa do tipo. Só que o mais novo, que é um playboyzinho, querendo usar da liderança que deram pra ele, fala que não e chama eles de covarde e diz que quem for embora dali, desertar a missão, vai ser executado como traidor. Então ele pede pra inspecionar esses corpos pessoalmente. Chegando lá, os corpos sumiram, ninguém entende nada e de repente o frio começa a ficar muito mais pesado e é quando surgem os outros, que na série são chamados apenas de caminhantes brancos, que são humanoides altos, magros e brancos, manchado ali de um brilho cinza esverdeado, e já de cara um deles mata o líder, enquanto os outros só podem assistir. O veterano sai correndo e também é morto, e o Will consegue fugir, e sobrevivendo a isso, que já era um milagre, ele depois é executado pelo Lord Stark como desertor. Essa é uma das pouquíssimas vezes onde a gente vê os outros nos livros, porque diferente da série, onde eles são usados quase que como os garotos propagandas junto com os dragões, nos livros eles são figuras muito mais misteriosas, se sabe muito pouco sobre eles, e como os capítulos são contados de diferentes pontos de vista, de acordo com cada personagem, você mais ouve falar deles, um relato aqui de terceiros, do que se depara com eles propriamente. Assim, essa descrição logo no começo do livro é tipo um privilégio, tanto é que vai ser a única vez em que eu vou mencionar os vagantes nesse vídeo. E é muito interessante como tanto os livros quanto a série, apesar de se tratar tanto de conspirações, política, assim, um universo tão vasto, mas começa justamente com essa pegada The Walking Dead medieval, né? Enquanto esse foi o início do primeiro livro, agora eu já vou me adiantar lá pro final, na reta final, quer dizer, quando rola toda a treta no núcleo da Daenerys. O que acontece? Ela já conquistou o seu espaço entre os Dothraki, tá casada com o líder deles, é o Khal Drogo, porém, uma ferida infecciona e o Drogo começa a definhar e perde a capacidade de se mover, quanto mais de cavalgar, que na cultura do Dothraki significa tudo, principalmente pro seu líder. Um Khal que não pode cavalgar não é um Khal. Daí tudo começa a desmoronar, afinal logo o Drogo vai morrer e a Dany, grávida, vai perder todo o poder que ela conquistou, sendo obrigada a viver o resto de sua vida com as viúvas dos Khals. E aí é nesse momento de desespero que ela pergunta pra Mirri Maz Duur, uma Meiji, que é tipo uma bruxa ou feiticeira, se não havia nenhuma maneira de salvá-lo. A mulher diz que sim, que há, mas o preço seria muito alto, pois apenas a morte poderia pagar a vida. A Daenerys não pensa muito, aceita o preço que for, e é aí que o negócio começa a ficar sinistro. A Mirri, que até então é apresentada pra gente como uma personagem simpática, de boas intenções, a curandeira da turma, de repente ela se transforma e começa a agir como uma bruxa maligna mesmo. Eles colocam o Drogo dentro de uma tenda, a qual ela entra e diz que quando ela começasse o ritual, forças antigas e ocultas despertarão e que os mortos dançariam ali naquela noite. E que não importa o que acontecesse, ninguém deveria entrar na tenda. Ela começa o ritual matando o cavalo do Drogo, enquanto isso lá fora o clima já tá super estranho, um pôr do sol melancólico, como se a paisagem estivesse sangrando. E aí, meu amigo, eles começam a ouvir sons perturbadores vindo de dentro da tenda, sons difíceis de descrever como gritos, ruídos, animais, e ao mesmo tempo várias coisas acontecem, já que os outros líderes do Dothraki,
não aprovam esse tipo de prática, eles veem como bruxaria, que de fato é, e eles detestam essas coisas. Pra ele a cultura é muito mais da força do que da magia. E aí eles decidem intervir, começa uma treta entre o Ser Jorah e alguns Dothraki, que são ainda fiéis a Daenerys, contra os Amotinados. É espada, araque, sangue pra todo lado. Enquanto isso, a Daenerys olha pra tenda e vê a sombra da Mirri dançando e cantando, e quem diz que ela tá sozinha? A Dany vê, junto dela, sombras de formas descritas como não humanas que se misturavam. Tinha homem com cabeça de animal, criaturas em chamas, todo tipo de bizarrice, e o canto da Mirri vai aumentando e se misturando com sons malignos. A galera da Dany acaba vencendo a luta e nisso ela começa a ter uma hemorragia, e é nesse momento que ela entende. O preço que teria que pagar pela vida do Khal era com a vida do seu filho. A Dany pede pra parar, mas já é tarde demais, ela começa a perder a consciência. O Jorah pega ela no colo e entra na tenda, e o capítulo acaba exatamente assim. Ai, meu São Jorge. Essa passagem é de arrepiar, puta vida. O jeito que o Martin sabe manipular o leitor, que tu não sabe se tu vai ler um capítulo fofo de família, de irmão, ou de guerra, ou de política, ou só de diálogo enquanto dois personagens estão andando por um campo. De repente ele me vem com uma fucking história de terror dessas, e é genial. E fica ainda mais macabro e revoltante quando a gente descobre, mais pra frente, né, que tudo isso foi em vão, já que o Drogo vive, mas fica em estado vegetativo. Tudo era parte de um plano da Mirri pra acabar com toda aquela zona dos Dothraki, que estavam aterrorizando os vilarejos e também matando assim o filho da Dany, que segundo as profecias seria o garanhão que monta o mundo, responsável por arrasar cidades e conquistar povos e por aí vai. Sinistro, mané. Segue. Agora indo pro segundo livro, eu vou pular um pouco pra frente e depois eu volto, já que a gente já tá falando da Daenerys, que eu quero começar por ela. E como vocês lembram, tem toda aquela treta em Qarth, a cidade que é aparentemente perfeita, que a Daenerys e os seus amigos buscam abrigo. E lá tem o Pietpri, que é um mago, que rouba os dragões filhotes da Daenerys. E na busca de recuperar os seus filhos, a Dany acaba indo pra Casa dos Imortais, que é um lugar super místico e misterioso, com alguns corredores, salas, é um labirinto. E nisso, enquanto ela explora o lugar, ela tem algumas visões. Algumas são bastante claras, que envolvem os seus ancestrais da família Targaryen, tipo, o pai dela, antes de cair, ele tá falando no salão como se o Robert quer ser rei, que ele seja rei das cinzas e das brasas, já que ele pretende queimar a cidade inteira viva do que ter o seu trono usurpado. Ele só não consegue porque o Jaime, seu próprio guarda real, mata ele. E outras visões são mais complexas, meio estranhas, que exigem interpretação. E eu quero mencionar duas delas. Enquanto ela passa por uma sessão de portas que estão meio entreabertas, bem rápido, a Dany olha por uma delas e vê um grande salão, onde aparentemente havia tido uma festa, porém ele tá todo destruído, comida pelo chão, cadeira e mesa derrubada, prato quebrado, uma verdadeira zona e diversos corpos pelo cenário, pessoas mortas de diversas formas, mutiladas, uns sem braços, outros com as tripas pra fora, e na cadeira central do salão se encontrava um morto com cabeça de lobo que olhava a Dany com um apelo mudo nos olhos. E nossa, a gente fica até arrepiado lendo essa parte, que é claramente, agora que a gente já viu tudo que acontece, uma profecia que a Daenerys vê do casamento vermelho, que é a maior tragédia que a casa Stark sofre, sendo o morto com cabeça de lobo uma alusão ao Robb Stark, o jovem lobo, que após ser morto tem a sua cabeça decapitada e no lugar costuram a cabeça do seu lobo, o Vento Cinzento, no lugar, como uma maneira de zombar do seu título. Mas vamos segurar que eu ainda vou falar do casamento vermelho com mais ênfase. Numa das portas seguintes, a Dany vê outra cena lamentável. Uma mulher deitada no chão, aparentemente sem vida, com 4 pequenos humanoides, tipo 4 gnominhos demoníacos, devorando seu corpo em diferentes partes, na perna, nos seios, na barriga, cada um comendo a carne da mulher de uma maneira voraz e grotesca. E pesquisando muito tempo depois de ler, eu me deparei com uma teoria interessante que pode ser a interpretação correta desse trecho, que é a seguinte: a Daenerys viu nada mais do que uma metáfora para a Guerra dos 5 Reis que estava rolando em Westeros naquela altura. Os 5 reis eram Stannis, Renly, Robb, Joffrey e Balon Greyjoy. Porém, naquela altura o Renly já tinha sido assassinado, então só restavam 4 reis. A mulher, bela, aparentemente cheia de saúde e juventude, seria Westeros, a Terra, sendo violada, massacrada, palco de inúmeras atrocidades e horrores por conta de uma intriga entre os nobres, no caso representados pelos 4 reis que estavam promovendo as guerras, devorando, matando, assim, o belo e inocente continente. Eu adoro essa teoria e pra mim tá cravado que é isso mesmo. Fala aí nos comentários o que vocês acham. Everyone is mine to torment.
Bom, ainda no segundo livro, o Theon Greyjoy já teve a sua virada no personagem, ele virou a casaca, traiu os Stark e em vez de ajudar o Robb na guerra, ele foi e tomou o Winterfell pra si mesmo. Aqui ele já desistiu de procurar o Bran e o Rickon que tinham fugido do castelo e mata 2 garotos camponeses no lugar fingindo serem eles. No início do capítulo ele tá tendo um pesadelo, onde ele foge, desesperado, enquanto ele é perseguido por lobos, só que não lobos normais, e sim lobos com rostos de crianças. Ele acorda desesperado pelo Fedor, que é um estranho ajudante que apareceu ali, antigo servo da família Bolton. Ele acorda o Theon informando que a sua irmã Asha havia chegado, e assim o Theon se arruma para ir receber a sua irmã, enquanto reflete sobre os pesadelos que ele tem tido ultimamente, que eram regulares. A guarda pessoal do Theon tá meio em choque, pois estavam rolando alguns assassinatos pelo castelo, porém essas mortes eram causadas pelo próprio Theon, com a ajuda do Fedor, para encobrir o segredo de que os corpos que ele expôs nas muralhas não eram dos meninos Stark, e sim dos garotos camponeses. A trama aqui do Theon lembra bastante Macbeth, ele cada vez se afundando mais para manter o poder, etc. O Theon e a Asha têm uma discussão, divergindo nas estratégias. Ela diz que ele não devia ter matado os garotos Stark, porque agora eles não tinham reféns, e o Winterfell era um castelo numa posição difícil de manter, e no fim ela vai embora e deixa com o Theon pouquíssimos homens. O Fedor então chega e diz pro Theon que poderia conseguir 200 homens pra causa dele, e que só precisava de um cavalo e um saco de moedas pra isso. E assim o Theon permite que ele parta nessa missão. Guarda isso que é importante. Naquela noite, o Theon sonha com um banquete que teve um Winterfell no começo da série, do livro, quando o rei Robert vai visitar lá. Só que a alegria da festa some e na sala fica só tudo escuro e de repente o Theon se vê jantando com os mortos. As tripas do Robert derramadas pela mesa, com um grande corte na barriga dele, enquanto o Ned Stark tá sem cabeça, como de fato eles morreram. E todos aqueles que o Theon tinha matado na tomada de Winterfell também estão ali presentes, todos mortos, assim como pessoas que o Theon nunca conheceu. E de repente, o Robb Stark e o seu lobo entram no salão, ambos sangrando com inúmeras feridas. Esse sonho também é muito sinistro. O Theon começa ele vagando por uma Winterfell morta, digamos assim, como se fosse uma Winterfell versão Silent Hill, sem nenhuma alma viva, sem muita lógica, até que ele chega nesse banquete. O bagulho é cabreiro, meu! E aí beleza, o Theon acorda gritando e no capítulo seguinte rolam coisas bem pesadas. Como a irmã dele disse que aconteceria, uma tropa de nortenhos liderados pelo Sir Rodrik, amigo da casa Stark, chega na frente de Winterfell e o Theon, com meia dúzia de calango, não pode vencer uma batalha dessas, então ele ameaça enforcar a filha do Rodrik nos muros. E aí fica nessa tensão boa parte da tarde, quando tudo vai por água abaixo. Uma tropa de soldados Bolton se aproxima da tropa do Sir Rodrik, e até aí tudo bem, né, porque os Bolton são aliados dos Stark. Só que quando o homem de armadura se aproxima do Sir Rodrik e tira o capacete, era na verdade o Fedor, que havia voltado com os homens que prometeu pro Theon, e de cara ele já arranca o braço do Sir Rodrik. Os Bolton então massacram os nortenhos que são pegos desprevenidos, afinal eles pensavam que estavam entre amigos, deixa os caras tudo se aproximar. E em seguida, depois do massacre, o Theon permite que eles entrem no castelo, e é quando o Fedor se revela, na verdade, o Ramsay. Simplesmente o maior psicopata desgraçado das Crônicas de Gelo e Fogo. Aí, malandro, é quando a casa cai pro Theon também, porque o Ramsay já mete um soco na cara dele, começa uma matança no Winterfell, os homens do Theon todos são mortos, e os Bolton começam a incendiar tudo. A última coisa que o Theon vê é o cavalo dele em chamas correndo, e aí o capítulo acaba. Eu fico até enjoado lendo essa parte nojenta da história. Martin, seu filho da p... Muito bem, enquanto isso, bem longe do norte tá rolando as guerras no sul, e a Lady Catelyn tá no acampamento do Renly e Baratheon pra tentar formar uma aliança entre ele e o seu filho Robb, e ela só consegue uma audiência com o Renly tarde da noite, e na tenda dele estão apenas Catelyn, Brienne, a nova guarda real do Renly, e o próprio Renly. Enquanto ele tá se vestindo, de repente, uma brisa abre a aba da tenda, e é quando a Catelyn vê uma sombra tomando forma, empunhando uma espada e enfia na garganta do Renly. A Brienne, desesperada, vai acudir o seu rei, quando os guardas entram na tenda e se deparam com ela manchada com o sangue dele, presumindo que foi ela que matou. E aí começa uma treta, a Brienne troca ferro com os guardas, ela arranca a mão de um deles fora, derruba a tenda e as duas caem fora. A Catelyn depois reflete que a sombra possui as feições do Stannis, o irmão do Renly, e é isso mesmo, na série o Stannis fornica com a Melisandre, a bruxa, e ela dá a luz a esse ser maligno que vai até a tenda do Renly e o mata, desaparecendo em seguida. Fica meio sugerido assim que se tratava de uma magia negra, como se realmente o Stannis tivesse colocado esse filho nela, de modo que ela conjurasse um monstro pra matar o inimigo deles, porém no livro
No ponto de vista do Davos, personagem ali no núcleo do Stannis, durante essa noite onde rola o assassinato do Renly, mais precisamente no momento em que acontece, o Davos vê o Stannis deitado, desacordado, suando bastante, suando frio, como se ele estivesse tendo um sono turbulento. E aí fica implícito que a magia que ela usou no livro fez com que o próprio Stannis fizesse ali um tipo de viagem astral diabólica, se projetando na tenda e matando o próprio irmão. Creep. No terceiro livro rola o famigerado Casamento Vermelho e é com ele que eu vou encerrar essa parte 1. Tudo fica mais doloroso quando a gente vê tudo isso acontecer do ponto de vista da Catelyn, que é uma mãe, né, cara? Tipo, naquela altura já tava totalmente traumatizada pela morte de inúmeros familiares e amigos. E no capítulo que precede o Casamento Vermelho já termina com um clima de suspense, assim, de filme de vampiro mesmo. Ela anda pra lá e pra cá pelo castelo dos Frey, com uma coceira assim, ela acha que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo ela diz a si mesma que deve estar paranoica e que precisava relaxar, até que ela no final encontra o conselho do Robb reunido na frente de uma lareira, com o Roose Bolton entre eles que havia acabado de chegar. Todo molhado, ele traz notícias horríveis de baixas que o exército dele sofreu na guerra. Claro que tudo isso arquitetado por ele, traidor maldito. E isso nos leva ao capítulo seguinte, onde já tá rolando o banquete. Milhares de pessoas bêbadas, open bar, open comida. A Catelyn completamente exausta diante daquilo tudo, só desejava voltar pra casa. E é quando começa a tocar As Chuvas de Castamir, que é uma música tipo o hino dos Lannister, a casa inimiga. E aí, malandro, começa o pesadelo. Os Frey começam a massacrar todo mundo. O Robb é alvejado por vários dardos. Tem um músico desgraçado que fica batendo no tambor enquanto rola toda a chacina. E assim, eu sei que o casamento que a gente vê na série é incrível, no mau sentido, né? É pesadíssimo, triste. Tem uma coisa que não tem no livro, que é a mulher grávida do Robb sendo morta daquele jeito brutal. Porém, eu ainda ouso dizer que nessa versão literária o negócio é ainda pior. E eu falo isso por conta do nível de detalhes, a imersão que o Martin consegue passar, que é absurda. Toda a merda tá rolando, a Catelyn tá com um dardo enfiado nas costas, aí ela se levanta e uma caralhada de soldados entra no salão, e a princípio ela fica aliviada pensando que eram aliados que vieram salvar ela, só que aí chega já um cortando a cabeça de um dos amigos do Robb, e aí a esperança vai pra casa do caralho. A Catelyn, desesperada, pega ali a primeira pessoa que vem na frente dela, que é o neto do Alder Frey, que tem deficiência mental, que tava, coitado, todo encolhido, com medo do que tava acontecendo. Era outra vítima naquela situação, ele, né? E ela ameaça cortar a garganta dele, caso o Robb não saísse dali. O Alder Frey tá com foda-se, claro, diz que o garoto não vale muita coisa mesmo. A Catelyn começa a sentir os fios de sangue e suor escorrendo pelo corpo dela, a agonia já tá ali em 100%, quando, na descrição do ponto de vista dela, que naquela hora ela já não tem nem mais capacidade de dizer quem é quem, o homem da armadura cor-de-rosa enfia a espada no coração de Robb Stark, seu filho, que no caso é o Roose Bolton. A Catelyn, devastada, cumpre a ameaça e mata o neto do Frey, corta a garganta dele, e em seguida ela começa a rir de uma maneira histérica, macabra, até que alguém chega por trás e corta a garganta dela. Robb, get up! Get up and walk out! Please! Please! And why would I let him do that? Bicho, acho que não importa quanto tempo passe, nunca vai ser fácil ver esse episódio ou ler esse capítulo. É pesado e realista demais. E o pior, faz total sentido dentro da trama que o Martin tá contando. E bom, essa foi a primeira parte. Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Grande abraço e a gente se vê por aí. Salve! Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje seguiremos listando as passagens mais assustadoras e aterrorizantes das Crônicas de Gelo e Fogo, a série de livros que inspirou Game of Thrones. E sem mais delongas, vamos que essa parte 2, assim como a primeira, está muito cabulosa, visto que esta é uma obra com muitos eventos marcados pelo horror. E já deixe o like para ajudar, compartilhem o vídeo, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. Bring me his head. Enquanto acompanhava a série, eu, assim como a maioria dos fãs que passaram a ler os livros pra se adiantar enquanto as temporadas novas não saíam, a gente foi surpreendido por uma mudança na história que serviu pra marcar os caminhos diferentes que as duas obras iriam tomar. Certas mudanças que, quando a série adota, ela aceita mudar o destino e o propósito de diversos personagens em diversos núcleos. Eu tô falando, é claro, da Lei de Coração de Pedra. Depois do Casamento Vermelho, quais que foram as consequências tanto no livro quanto na série? Todo mundo estava morto, Robb, o lobo, a Catelyn teve a garganta cortada e o seu corpo foi jogado num rio,
e na série para por aí. Esse foi o fim, de fato, da personagem, nunca mais se ouve falar dela. Já nos livros, o que rola é mais macabro, seu corpo fica flutuando pelo rio por 2, 3 dias, até que ela é encontrada pela turma da Irmandade Sem Bandeiras, liderada lá pelo Beric Dondarrion, que é aquele cara que tem a espada flamejante, que tem o dom de ressuscitar pela graça do Senhor da Luz sempre que morre. Compadecido do destino que a pobre mulher teve, ele leva o corpo dela até a margem do rio, onde num ato derradeiro ele dá um beijo na Catelyn, concedendo a ela a vitalidade que tinha dentro dele, a trazendo de volta à vida e caindo morto em seguida, ou seja, ele troca de lugar com ela. E essa personagem, que pra mim eu já nem considero mais a Catelyn de fato, é um dos maiores símbolos de terror no universo da saga. Inclusive, o terceiro livro, que é o Tormenta de Espadas, se encerra apresentando ela quando um dos Frey, envolvido na traição do casamento, é morto, enforcado pela morta-viva, e a descrição dela é como um zumbi, o que resta do seu cabelo tá branco e frágil, ela age sempre nas sombras, e em sua garganta tem aquela enorme ferida semi-cicatrizada do golpe que a havia matado, sendo necessário que ela pressione a ferida sempre que ela quer falar uma palavra ou outra, que ela sussurra com grande dificuldade. Enfim, guardem isso porque a Coração de Pedra vai aparecer mais ainda pra frente. Ainda tem uma passagem que eu quero muito comentar do terceiro livro, que é quando a Arya e o cão chegam numa estalagem depois que eles testemunham o casamento vermelho, e lá a Arya reconhece Cócegas, que é um homem responsável por interrogar os prisioneiros lá de Harrenhal, o castelo que a Arya teve prisioneira por um bom tempo. O desgraçado torturava todo mundo da pior forma, sempre repetindo perguntas que as pessoas não sabiam responder e não cessando a tortura. E a Arya percebe que ele tá na posse da agulha, que era a espada dela. E bom, na série, esse é um momento mega climático, rola a treta na estalagem, a Arya recupera a agulha, eles matam os homens malvados, vão embora, música emocionante ao fundo, e assim que termina o primeiro capítulo da 4ª temporada da série. Só que já no livro, como tudo nessa santa obra, o buraco é mais embaixo. Parece até que eu tô comparando os contos de fada versão original versus a versão da Disney, né? Então, o que rola é até parecido, visualmente falando, porém a carga dramática e realista nos livros é muito maior. A tensão entre o cão e os caras vai aumentando, e eles já estavam lá na estalagem estuprando as mulheres, comendo tudo que tinha, e aí estoura a treta. O cão bêbado vai pra cima dos caras, e no meio da confusão, a Arya apunhala o escudeiro da galera, que é um garoto jovem, tem uns 15 anos, ela abre a barriga do moleque. Depois que o cão vence a luta, a Arya pega a agulha de volta do Cócegas e começa a furar ele, na força do ódio, enquanto repete pra ele as mesmas perguntas que ele fazia quando era interrogador. Cadê a Irmandade? Onde é o esconderijo? E dá-lhe furo no cara, e cadê a Irmandade? Onde é o esconderijo? Onde eles estão escondidos? E pai, mano, a agulha nunca trabalhou tanto. Na série, isso é tipo super uou, Arya, rainha de tudo. Porém, quando você lê uma garotinha de 9 anos perfurando o corpo de um cara, descarregando todo um ódio, saciando aquela sede por morte, o sentimento que eu tive foi meio conflitante. Tipo, eu gostei que o cara morreu, obviamente, mas também dá um gosto amargo. Tipo, é triste que ela tava passando, né, por toda aquela transformação tão necessária naquele contexto. Mas a bad bate de verdade quando ela repara que o escudeiro ainda tá vivo, agonizando com aquela ferida mortal na barriga. E aí o garoto, desesperado, ele fica pedindo misericórdia, ele diz que nada daquilo tinha a ver com ele, que os homens só tinham levado ele lá porque disseram que já tava na hora dele virar um homem, ou seja, levaram ele ali pra perder a virgindade. Puta, dá muita pena, e você vê o esforço do escritor pra mostrar todas as nuances daquela situação. Por mais que os homens maus tenham sido derrotados, também tem as consequências pra outros inocentes e por aí vai, né? Enfim, a Arya fica mal com aquilo e acaba finalizando o moleque com a agulha também. Em seguida ela abandona o cão gravemente ferido e segue pro porto. Indo agora para o 4º livro, O Festim dos Corvos, temos toda a jornada da Brienne, que após o fim da guerra, cavalga pelas terras fluviais devastadas pelos recentes eventos, atrás da Sansa e da Arya, e após ela ser gravemente ferida durante uma luta, a Brienne é capturada por foras da lei, e durante o trajeto até o esconderijo deles, ela tem sonhos delirantes. Ela sonha que ela tá na mesma arena aquela que ela tinha lutado contra o urso, só que dessa vez era o Dentadas, um homem escroto lá, que é o seu adversário, pelado, com a mão no membro indo pra cima dela. Ela começa a pedir pela sua espada, só que todo mundo na plateia a ignorava. Nessa plateia tava o Renly, Catelyn Stark, muitos outros conhecidos mortos, como as garotas, que os cadáveres estavam pendurados numa árvore com aviso de que elas teriam dormido com soldados Lannister. É interessante observar que como a Brienne é a personagem que talvez mais se assemelhe
arquétipo do herói, né? Ela é honrada nível Ned Stark, até mesmo pessoas cuja ela nem viu morrer e que nem tinha envolvimento, ela leva o peso daquilo nas costas. Ela então é devorada viva pelo Dentadas e por mais que fosse um sonho, ela parece sentir toda a dor. De repente ela se vê num bosque escuro e nele revive a cena do assassinato do Renly pela sombra do Stannis. Ela então desperta, toma um leite de papoula, uma água e depois volta a sonhar. Dessa vez ela se vê na sua casa, junto do seu pai, e se sentia segura. Porém, logo depois ela revive um triste acontecido de sua vida, o dia em que ela recebeu um cavaleiro que seu pai havia arranjado para ela se casar, só que ao vê-la, ele apenas zombou a sua aparência e jogou uma rosa na cara dela, alegando que aquilo era tudo o que ela teria dele. And then they all started to laugh. They couldn't keep the game going any longer. They were toying with me. Brienne the Beauty, they called me. Great joke. And I realized I was the ugliest girl alive. A great lumbering beast. Finalmente, depois dessa noite bem difícil, a Brienne acorda só pra viver um pesadelo real. Ela descobre que a sua captora era ninguém mais do que Lady Coração de Pedra, a própria Catelyn Stark, que havia ressuscitado, blá blá blá, com aquela cicatriz, aquela aparência tenebrosa. A Coração de Pedra, com dificuldade pra falar, precisa de um tradutor, que é meio que uma ponte entre ela e a Brienne, e ela acredita que a Brienne havia atraído, pois não recuperou as suas filhas e claramente tinha se afeiçoado ao Jaime Lannister. A Brienne tenta explicar o seu lado da história, mas recebe um ultimato. Ela deveria matar o Jaime ou ser enforcada junto de Podrick, o seu escudeiro. Ela se recusa e vai pra forca, porém de última hora ela acaba voltando atrás e o capítulo acaba de um jeito muito arrombado, que é exatamente assim, eu vou ler pra vocês. Sua boca se abriu. Pod estava esperneando, sufocando, morrendo. Brienne sugou o ar desesperadamente até que a corda a estrangulou. Nunca sentira uma dor tão intensa. Ela gritou uma palavra. E aí você fica, o que diabos foi que eu acabei de presenciar? E vamos então pro núcleo do Jaime, que depois de reassumir o seu posto como líder militar, ele começa a fazer uma faxina pelos Sete Reinos, arrumando a bagunça da guerra. Quando ele chega em Harrenhal, ele descobre tudo o que aconteceu com o Vargo Hoat, que é o cara que tinha cortado a mão dele fora, que ele tinha jurado de vingança e tal. Só que aí vem toda a história. Depois daquela treta, quando ele chega no castelo, ele fica sabendo, né? Depois daquilo, o Montanha, que é o personagem mais sanguinário, talvez, das crônicas, ele toma o castelo e ele faz o quê com o Vargo Hoat? Ele corta os seus pés e as suas mãos, em seguida o resto dos seus braços e pernas, tomando o devido cuidado para que ele não morresse, e ele faz isso ao longo de muitos dias. Enquanto isso, o Montanha alimentava o cara com um ensopado feito da sua própria carne, até o momento em que o Hoat acabou morrendo. O Jaime, que tinha perdido a mão pro cara, reflete consigo mesmo depois de ouvir aquela história que a vingança, de alguma forma, havia perdido o sabor. Chegando no primeiro e único capítulo do Jaime do quinto livro, a gente acompanha uma redenção do personagem, ele consegue evitar várias matanças desnecessárias nas negociações finais das casas menores que ainda eram fiéis aos Stark, aos Tully, etc. E depois dessa maratona, ele tá lá de boa na floresta quando surge a Brienne, toda suspeita, dizendo que ele precisava vir com ela rápido, pois segundo ela, o cão havia capturado a Sansa e se ele não fosse até lá sozinho, ele ia matar a Sansa. E assim termina toda essa situação e você não sabe o que acontece depois, já que o Santo Marte até hoje não lançou o sexto livro e até agora você não sabe se ele aceitou ir com ela, se a Brienne matou ele, toda a treta com a Coração de Pedra. É tipo aqueles filmes de terror que acabam com um ponto de interrogação. I will kill you tonight, sir. Pack your head in a box and send it to your sister. É no quinto livro também que a gente tem o retorno do Theon e descobrimos como foi cruel o destino que o personagem teve depois do saque de Winterfell lá no segundo livro. Agora, através dele, a gente vê um Ramsay que ascendeu na nobreza, o que permite que a sua crueldade seja elevada em 300%. E depois daquele dia, o Theon foi torturado de diversas formas pelo Ramsay, teve dedo arrancado, dentes. E fica implícito, diferente da série que mostra que é aquilo mesmo, que o Theon teve a sua genitália cortada fora, ele é obrigado a assumir a identidade do Fedor, ele é proibido de tomar banho, sendo assim a sua aparência muda drasticamente, e é como se ele envelhecesse uns 40 anos, ele perde peso, a pele fica esponjosa, o cabelo fica branco e frágil, enfim, só paulada. Ele lembra que após a sua prisão, ele tentou fugir com a Kyra, que é a sua antiga amante. O que ele não sabia
é que o próprio Ramsay tinha permitido essa fuga e dado vantagem para eles de um dia até começar sua caçada, que era uma das suas diversões prediletas. Ao recapturar o Theon e a Kyra, o Ramsay dá a garota para ser devorada pelos cães e faz o Theon assistir, e isso contribui muito para esse medo profundo que o Theon sente pelo Ramsay. Não muito longe dali, as tropas do Stannis se aproximam de Winterfell no meio daquele gelo, todo mundo morrendo de frio, e pelo ponto de vista da Asha, a irmã do Theon, que foi capturada pelo Stannis, a gente vê algumas cenas lamentáveis como essa. O exército dos Stannis, vocês lembram, né, é cheio dos fanáticos religiosos, do Senhor da Luz e tal, e alguns homens são feitos prisioneiros por praticar canibalismo no acampamento, devido à escassez de comida. Eles resolvem então dar esses caras como um sacrifício ao Senhor da Luz, para que diminuísse o frio e o exército pudesse avançar para Winterfell, etc. E nisso, o mais jovem do grupo, que é um garoto, ele começa a chorar e se explicar que o corpo que eles tinham comido já estava morto, que eles não comiam nada há dias e tal, mas os fanáticos só continuam louvando o Senhor da Luz e dão prosseguimento ao sacrifício. E, maluco, eu vou ler para vocês aqui o trecho dessa parte. Em alguns momentos, as duas estacas ficavam mergulhadas no fogo. Ele estava morto, o garoto chorão gritava enquanto chamas lambiam suas pernas. Nós o encontramos morto, por favor, estávamos com fome. As chamas alcançaram suas bolas. Quando os pelos em volta de seu pau começaram a queimar, sua súplica se dissolveu em um longo grito sem palavras. Asha Greyjoy podia sentir a bile no fundo da garganta. Nas Ilhas de Ferro, vira sacerdotes de seu próprio povo cortar as gargantas de escravos e dar seus corpos pro mar em honra ao deus afogado. Brutal, mas isso era pior. Feche os olhos, disse pra si mesma. There's only one hell, princess. The one we live in now. Tem que ter estômago pra ler certas partes desses livros. Isso na série foi meio que substituído ainda pelaquela cena quando Stannis está atolado no norte com o exército e a feiticeira convence ele a sacrificar a própria filha pro Senhor da Luz, coisa que já acontece naquele período onde a série já não tem mais tanto os livros pra guiar o roteiro, e essa parte ficou meio esquisita e não condizente com o personagem, enfim. Pra finalizar, essa é mais uma curiosidade macabra de um dos capítulos já revelados do próximo livro, que o Martin soltou na internet, onde a gente pode ver nos porões de um navio vários magos desmembrados, delirando em agonia até a morte. E um deles fica repetindo as palavras Pri, Pri, Pri. E muito foi teorizado de que este seria o Pyat Pri, aquele mesmo mago que rouba os dragões da Daenerys, enfrentando um destino terrível. A gente vai finalizando por aqui. Se vocês gostaram, comentem aí se eu esqueci de alguma parte. Eu sei que eu não comentei do Oberyn com montanha e tal, mas enfim, é muita coisa que os livros têm. Talvez no futuro role aí uma parte 3 pra gente pegar o excesso. E é isso, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, galera. A gente se vê por aí. Até mais.